os domínios morfoclimáticos, né? A gente está tentando compor todos os domínios aí específicos, né? A gente está tentando trazer todos esses domínios morfoclimáticos aí, muito importante, não só para os vestibulares locais, mas também para o Enem, né? Não tem como a gente não esquecer, né, desse nosso Enem composto aí, né? Os domínios morfoclimáticos falam muito sobre essas categorias, é de extrema importância vocês terem essas percepções. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho de quê? A gente vai falar um pouco do cerrado, né? Vamos falar um pouco sobre esse cerrado, né? Está mais na parte central brasileira, né? Que a gente tem a composição do cerrado. Ó, quando a gente fala aqui dessa composição do cerrado, lógico, né? Eu vou lembrar de cara a localização dele, né? Ele fica localizado na parte central brasileira, né? A localização aqui é no centro brasileiro, né? Muita gente faz a comparação desse cerrado, né? Interessante, né, pessoal? Exatamente com a nossa savana, com a nossa não, né? Com a savana africana, né? Tem uma comparação aí sobre essa composição, né? Eu tenho uma comparação, né? O cerrado e a savana, né? A savana africana. E por que tem essa comparação? Porque mais ou menos o ambiente ele é bem parecido, né? Ele tem uma característica bem parecida quando eu falo sobre essa composição dessa savana. Aí por que eu sei que ele é bem parecido? Porque exatamente, né, galera, tem essa característica, a savana africana, né? Tem essa característica de ser um ambiente, né, mais seco, com árvores bem esparsas, né? Vocês devem lembrar lá do filme O Rei Leão, né? Tal. São algumas categorias que fazem com que a gente perceba, né, essas ideias dessa similaridade entre a savana e o cerrado. O nosso cerrado ele tem características um pouquinho, digamos assim, mais uma composição mais vegetal, tem mais vegetação, né, do que a savana, porque além de ter essa categoria específica, como eu falei para vocês aqui, de ter essas árvores espessas, mas a gente ainda tem um pouco de vegetação, né, de gramíneas e tal, uma vegetação de steppes, que compõe também nessa região específica desses espaços entre essas árvores, diferente da savana, onde a gente tem um lugar, um ambiente um pouco mais seco, né? A gente tem bem um ambiente um pouco mais seco e faz com que essa região só tenha as árvores mais esparsas e no meio a gente tenha, praticamente não tenha, né, vegetação. Mas tem um detalhe importante, tem questões similares, mas quando se fala em fauna e flora, né, quando eu estou falando especificamente sobre vegetação e animais, né, quando eu estou falando exatamente sobre isso, é bom vocês ficarem atentos porque o que tem lá de animal lá na savana africana, né, é bem diferente do que a gente encontra aqui no nosso cerrado brasileiro, certo? Então a gente faz essa comparação por conta que o ambiente ele tem as características parecidas, certo? Mas não quer dizer que é igual, certo? Né? Para a gente não lembrar que aqui a gente não vai encontrar nem zebra, né? Nem girafa, nem rinoceronte, né? Que são características específicas da savana, ok? Então, né, a gente vai encontrar leão aqui, né, caçando e tal. Ainda bem, né? Aqui a gente encontra sim, no nosso cerrado a gente encontra, por exemplo, alguns tipos de felinos, como por exemplo, né, tem tigre, né, e tal, mas não é igual ao que a gente encontra lá na savana. Ficou a dica, então, ó, são ambientes parecidos, são, mas não quer dizer que eles são iguais, ok? Então, do cerrado, a gente tem essas características, essas informações, digamos assim, do tipo gerais. Mas, como eu não posso esquecer, sempre são os 5 elementos que a gente vai tratar aqui especificamente sobre esse domínio aqui, né, do cerrado. Vamos começar? Né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? Como eu falei para vocês, os 5 elementos são compostos exatamente por clima, relevo, vegetação, né? E hidrografia e solos. São os 5 elementos que a gente deve tratar aí sobre essa questão, né, de todos os domínios. Então vamos começar aqui falando sobre o clima. Né? O clima ele é classificado como tropical, tropical típico. Opa!
Vocês devem lembrar o que é tropical típico, né, pessoal? É aquele clima que tem uma estação que vai passar um período seco, né? Interessante para vocês perceberem. E eu já dei uma aula sobre isso para vocês, né, pessoal? A região central brasileira ela tem muita interferência de uma massa chamada massa tropical continental, que ela é formada lá no deserto, né, do Atacama, lá no Chile, ela é formada ali naquele deserto e traz exatamente um processo de ressecamento, essa massa traz esse processo de ressecamento daquela região que ela é formada. E por ela ter essa característica, ela atua também aqui, né, no centro do Brasil e vai formar especificamente, né, um período do ano que seja um pouco mais seco, né? Inclusive regiões, né, cidades como, por exemplo, Brasília, tem característica de ser bastante seco, né? Tem uns períodos aí que as pessoas têm até problemas respiratórios, né, por conta da questão dessa chegada, né, desse processo de ressecamento. Lembre-se, pessoal, quando a umidade está abaixo de 50%, a umidade do ar está abaixo de 50%, geralmente dá essa característica, né, de ressecamento nas vias respiratórias e geralmente a galera, né, fica mal, né, por conta disso. Então, observe aí como essa relação climática tem interferência no, na nossa composição. Então, ó, o clima tropical típico ele pode ser classificado como quente e úmido, lógico, mas, opa, com, com uma estação seca, né? Como eu falei para vocês, tem que ter um período do ano que tem esse processo de ser mais seco aí nessas características. Ok, fechou a primeira ideia do clima. Beleza, depois de eu ver do clima, eu venho falar um pouquinho sobre o relevo, né? O relevo dessa região. Lógico que essa região vai ser formada pelo nosso composto, né, famoso Planalto, lá, o Planalto Central. O Planalto Central é que faz a composição, né, desse nosso cerrado brasileiro. Tanto que ela é falado bastante, né, não só na questão é, geográfica, mas também, principalmente por conta da questão histórica, né? O Planalto Central não foi construído em Brasília, né? O nosso famoso Planalto Central. Então, ó, esse Planalto Central brasileiro tem como característica básica uma ideia muito interessante que é a formação, né? Vou colocar aqui para vocês a formação de chapadas e chapadões. E galera, o que é que compõe essas chapadas e chapadões? É fácil, né? É um relevo que ele tem como característica, ó, ele é mais cortadinho em cima, ó. Ele tem essa formação assim, ó, mais cortadinho, ó. Certo, pessoal? Aqui eu tenho como característica nessa formação específica em uma região onde eu tenho uma determinada altitude, mas essa altitude ela vai ser sempre, né, digamos assim, desgastada pelo processo erosivo ambiental, né, da composição para formar o que a gente chama de chapadas e chapadões, certo? Entre essa composição dessas chapadas, né, essas chapadas que eu já estou representando aqui para vocês, que é esse relevo mais cortadinho, galera, só para vocês terem uma ideia, né, da diferença, né? Quando eu falo sobre serras, quando eu falei lá sobre os mares de morro, né, por exemplo, mar de morro, mares de morros, né, como a gente queria classificar. Então, quando eu falei lá sobre essa composição, eu lembro que eu tinha exatamente, né, a formação de um morrozinhos, como eu falei para vocês, ó, são serrazinhas assim, ó, parece um bocado de onda assim, ó, do mar, assim, ó, arredondado. Enquanto aqui as chapadas elas são cortadas em cima, né, tem essa formação assim, ó, né, bem cortada, porque esse relevo passou por um processo aí erosivo bastante, né, intenso nessa sua composição. Porque é o seguinte, pessoal, algumas serras sofrem o que a gente chama dessa formação, desse corte aqui dessas chapadas, outras, né, tem recortes, como eu coloquei aqui para vocês, assim, ó, na parte meio que central, assim, né, tem altas rachaduras, altos recortes nesse relevo, como é o exemplo do nosso, né, Planalto da Borborema.
ele é um planalto classificado como um planalto de escarpas, né? Lembra desse nomezinho? Se não lembra, o que significa escarpas? São exatamente esses recortes que nós temos aqui nessa formação de relevo. Isso é a formação de escarpas, ok? Né? Vou colocar aqui para vocês, aqui são as escarpas. As escarpas, né? Que vai cortando aí esse relevo nessa sua composição específica, né? Nessa característica, essa formação de relevo. Ok, pessoal? Espero que tenham ficado aí bem entendido aí sobre essa formação desse relevo aqui, né? Do nosso planalto central, do nosso cerrado. Vamos lá? Falei aqui sobre clima, falei sobre relevo, agora vamos falar um pouquinho sobre vegetação. Olha, vegetação do cerrado, já falei um pouquinho, né, sobre ela quando eu falei sobre a savana, né? A vegetação do cerrado, né? Como eu falei para vocês, a vegetação tem essa aparência, né, relacionada com a savana. Ele tem essa relação, né, direta com o comportamento da savana. Como eu falei para vocês, árvores mais dispersas, né? E um detalhe também interessante, né, pessoal? As árvores elas não crescem muito. Isso acontece por conta exatamente de quê? Da estação seca, né? Faz com que as árvores não tenham essa grande altitude, por exemplo, como a gente encontra na Amazônia, como a gente encontra na Mata Atlântica, né? Não são árvores gigantescas, né? Não são árvores de 80, 100 metros, né? Aqui a gente está falando de árvores que crescem ali, né, seus 5, 6, 7 metros, né, no máximo e tal. E tem como composição aqui também específica, um detalhe importante, né, ser classificado como uma formação mais arbustiva, né, de arbustos, né, por conta dessa diferenciação. Lembra na savana que a gente encontra, né, uma árvore que ela é um pouco maior, né, que é o nosso famoso baobá, né, que ele tem essa composição de ser mais gordinho, né? Parece uma árvore de cabeça para baixo, como muita gente fala, né? Mais gordinho e tal, e no seu tronco, e na parte mais em cima, né, dela e tal, onde era para ter as folhas, é um pouco reduzida, né? O tamanho. Que inclusive lá na África a galera utiliza muito para fazer casa, né? Muita gente mora dentro do baobá. Pra vocês perceberem como ele tem essa composição, né? E é uma adaptação ao ambiente, certo? Mas voltando aqui ao nosso cerrado, nessa vegetação também do cerrado, tem como característica clássica também a formação, né, de vegetações que a gente fala de árvores, né, esses arbustos, né, e tal, árvores assim mais retorcidos, né? E por que isso acontece? Por conta também da estação seca, né? O galho da árvore ele não fica retinho, né? O caule, né, o tronco, né, e os galhos, eles não ficam retinhos, eles ficam exatamente todos retorcidos, né? Isso é interessante para você perceber nessa vegetação do cerrado essa característica de ficar todo retorcido aí nas suas ideias. Isso se dá por conta também desse período mais seco, né? Tem essa característica dessa formação aí específica, certo? E não esquecendo, né? Porque a gente fala aqui, tô falando dessa vegetação, mas já emendando também com a parte da hidrografia. Essa vegetação tem uma composição muito também interessante, né? De formação, vou colocar aqui para vocês, a formação de mata ciliar, né, galera? Uma formação de mata ciliar. E por que eu sei que tem essa formação dessa mata ciliar? Porque isso aí tem a ver com a composição da hidrografia. Olha que coisa interessante, né, pessoal? Tem a ver diretamente com essa composição da hidrografia. Por quê? Porque eu sei que isso aí tem a composição da hidrografia. Bem simples, né? Porque exatamente a mata ciliar, né, ela compõe exatamente a relação das margens do rio, né? E vocês vão lembrar que o cerrado, na sua parte de hidrografia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, também não tem uma bacia hidrográfica que corte propriamente dito o cerrado, mas o cerrado, por ter um planalto central, ele é meio que um divisor das bacias hidrográficas. Então significa que os rios eles meio que passam nas laterais, né, digamos assim, da composição desse cerrado.
E por ele passar nessas laterais dessa composição desse cerrado, vai dar essa característica específica, né, da formação dessa mata ciliar, porque tem grande quantidade de rios passando por ali. Vocês devem lembrar, por exemplo, né, os clássicos. Vamos lembrar o Rio São Francisco, né, que nasce lá em Minas Gerais, Serra da Canastra, passa por parte do Cerrado, para chegar aqui, né, no nosso Nordeste. E entre outros, aí a gente tem essa composição para vocês perceberem, né, meio que faz esse processo de divisão. A bacia do Paraná, né, que também comporta, passa por dentro desse cerrado, faz essa subdivisão também do cerrado. Então, ó, vamos aí caracterizar essa formação também dessas matas ciliares por conta dessa composição desse rio. Então, ó, árvores retorcidas esparsas, né, como eu falei para vocês, característica da proximidade nessa similaridade com a savana, né, e essa formação dessa mata ciliar por conta da questão, né, desse recorte, né, essa divisão das bacias hidrográficas brasileiras. Fechou? Só que, pessoal, falando de cerrado, eu não posso deixar de falar um pouco, né, sobre a questão do processo, né, de desmatamento também do cerrado. O cerrado sofreu também um processo grande de desmatamento. Hoje é considerado um dos domínios, assim, né, que também tem alta composição de impacto ambiental, certo? Porque quando a gente fala sobre os impactos ambientais atuais, a gente lembra logo da Caatinga, né? Porque a galera fala sobre o processo de desertificação da Caatinga, isso é importante vocês lembrarem também, né? Mas o Cerrado ele também passa por um processo que está, né, tá sendo bastante destruído, né, pelo homem, principalmente por conta de quê? Parte do Cerrado, né, compôs aquela formação específica, né, que a gente lembra da de fazer a correção do solo para fazer a plantação de soja, né? É o que a gente chama da formação dessa fronteira agrícola, né? Essa grande fronteira agrícola. Já comentei um pouquinho aqui para vocês quando eu falei sobre composição, né, da agricultura moderna, exatamente essa modificação genética, junto com a questão da modificação também, né, do solo, né, os estudos específicos, tudo isso voltado para a agricultura, essa composição dessa agricultura moderna também fez também um impacto ambiental no cerrado, porque a galera cada vez mais, por conta da criação das fronteiras agrícolas, vão buscando os espaços para você fazer esse processo, né, de plantação. E a fronteira da soja vai atingir bastante o cerrado, né, galera? O cerrado vai ser bastante destruído por isso. E hoje tem alguns ambientes do cerrado que já estão, né, bastante desgastados também, certo? Sem também não lembrar, né, pessoal, que o cerrado, se vocês analisarem direitinho, ele é como se fosse mais ou menos uma união, olha, está no centro do Brasil, ele é como se fosse uma união dos outros, né, domínios. Pode observar que ele tem uma composição como se fosse uma união de vários domínios naquela área, né, que vão compor, por exemplo, ele tem como se fosse um pedacinho da Amazônia, um pedacinho, né, da Caatinga, tivesse um pedacinho do Mar de Morro, né, da Araucária, dos Pampas, ele meio que se reúne, né, todas essas características no centro do Brasil. Então o Cerrado é como se fosse uma representação, uma tentativa de mistura dos outros, né, interessante aí, desses outros domínios, certo? Isso aqui é interessante para vocês perceberem como a gente tem essa característica específica, certo? Beleza. Falei aqui sobre um pouquinho sobre a vegetação, já deu entrada aqui para a gente falar sobre a hidrografia. Eu não tenho exatamente, como eu falei para vocês, uma, né, uma bacia hidrográfica, digamos assim, específica do Cerrado, porque exatamente eu tenho uma divisão, né? Vou colocar aqui, ó, divisão das bacias hidrográficas brasileiras. Ok? Então vai ter exatamente esse processo de subdividir, né? Ela vai recortar aí as bacias hidrográficas, né? Como eu falei para vocês aqui do Paraná, São Francisco e tal, tudo elas são recortadas por conta dessa formação específica dessa área, né?
dessas nossas formações aí, das nossas chapadas, que faz com que a gente tenha esse divisor aí específico. Certo, galerinha? Espero que vocês tenham ficado bem atentos aí a essas formações, certo? E a gente vai fechar agora aqui, é a parte mais, digamos assim, também, né? Uma parte bem importante, digamos assim, que é falar um pouquinho sobre o solo do cerrado, né? Temos que falar. Tudo aí é composto aí sobre essa característica específica do nosso, né? Caracterizado do nosso domínio morfoclimático. Vamos lá? Vamos fechar aqui falando sobre o solo do cerrado, né? Pessoal, é interessante vocês perceberem que o solo do cerrado, né? Já falei para vocês aqui, o solo ele tem como uma característica de ser, né, um pouco que a gente chama um solo ácido, né? Eu tenho como aqui, ó, formação do solo ácido. Significa o quê? Que o pH desse solo, né, ele não é um pH muito bom, né? Significa que ele está com um pH aí desequilibrado, digamos assim. E o que é que eles fizeram, né? Vamos fazer um processo da gente equilibrar esse pH desse solo. Era a ideia é fazer esse equilíbrio desse pH desse solo. E exatamente, né, para fazer uma correção desse solo, para utilizar esse solo para a agricultura também. E o que é que eles fizeram? Ó, lógico, fizeram o que a gente chama de calagem, que é exatamente o que? O que significa calagem? Significa que você ia fazer essa correção do solo através de colocar cal, né? Para deixar o solo mais básico, né? Vocês lembram lá de química, a diferença entre solo ácido, no caso ácido, e o que é básico, né? Então, o equilíbrio, né, para fazer um pH mais próximo ali do 7, né, que é um pH mais equilibrado, eles fizeram exatamente essa característica, né, de fazer a calagem, que é colocar cal no solo para fazer essa reprodução. Muita gente utiliza essa técnica, né, hoje e tal, em algumas plantações, como também, né, no próprio dia a dia da sua casa, né? A galera faz esse processo de colocar cal em algumas plantas para manter o pH dela equilibrado, né? Uma coisa importante, algumas plantas precisam de um pH um pouco mais equilibrado. Então a gente tem essa característica dessa calagem, né? Essa correção, vou colocar aqui para vocês, correção do solo. E essa correção do solo, lógico que foi para fazer a agricultura moderna, né? Observação aqui, a agricultura moderna, como eu falei para vocês, a fronteira da soja, né? Da plantação de soja. São algumas características que vocês devem entender e compreender, né, dentro dessa história aqui específica da formação, né, dessa agricultura moderna, que provocou alguns impactos. Já falei para vocês algumas características dessa agricultura da soja, né, que é exatamente o que a gente chama dessa agricultura moderna, mas o que a gente chama, né, da agricultura voltada para um processo mais intensivo, né? Vocês devem lembrar aqui que é uma agricultura intensiva, que veio historicamente com a questão da Revolução Verde, né, pessoal? Que veio com a história da Revolução Verde. Não se esqueçam disso, né? Isso é importantíssimo. Chega aqui no Brasil mais em meados de 1970, né? Tem essa composição aí de 1970 de trazer essas ideias da Revolução Verde, que tinha como base exatamente, né, pessoal? Clássicos aqui, né? A gente tem a questão do agrotóxico, que são os adubos químicos, as correções químicas e tal, que estão inseridos dentro dessa categoria, né? E eu tenho a história dos transgênicos, né? Que foram exatamente a base também da manipulação genética que fizeram com que a gente tivesse, né, um aumento da produção. A ideia aqui seria aumentar a produção, tanto que aumentou tanto, né, essa correção do solo aí e tal fizeram com que o Brasil
né, se tornasse um dos maiores exportadores, né, de sojas do mundo, né? A gente tem o Brasil caracterizado como isso, por conta exatamente dessas modificações que aconteceram aqui dentro desse contexto, né, dessa agricultura moderna. Isso aqui é de extrema importância para vocês perceberem, pessoal, não esquecendo, né, sem mais choromelas, não esquecendo aqui, né, que essa soja é de extrema importância para representar hoje, né, a produção interna brasileira, o famoso produto interno, né, brasileiro, o produto interno bruto, nosso famoso PIB, né, é feito exatamente, é caracterizado por essa maior produção específica nessa região, né, do Cerrado, né, nessa região específica dessa correção desse solo ácido aí para fazer a plantação de soja, né, que vai pegar até regiões, né, essa fronteira agrícola vai se abrir, vai chegar ali até regiões de Mato Grosso do Sul, que tem como base específica, né, essa produção de soja, que é de extrema importância para a produção do PIB, do agronegócio, né, do Brasil, beleza, galera? Tecnologia utilizada, né, tecnologia aqui dos transgênicos e esses agrotóxicos utilizados dentro da característica para a produção específica, né, dessa área. Isso aqui são coisas importantes que vocês devem lembrar quando se fala a nível do cerrado, certo? Então, ó, só fechando a nossa ideia. A gente recapitulou aqui várias ideias, né, com o cerrado, sua similaridade com a savana, vegetação. Falei um pouquinho sobre a formação do relevo, né? Vocês devem lembrar que esse relevo está ligado diretamente, ó, à característica dessa formação dessas chapadas, né, típica lá do cerrado, ok, de extrema importância. Sem falar também da composição do solo, essa acidez aí que levou a ter essa característica, né, de correção para a produção de soja, extrema importância aí, né, para a gente perceber essas ideias. E galera, para a gente fechar aqui, né, todo esse pensamento, não se esqueçam que, como eu falei para vocês, hoje em dia o cerrado é um dos biomas, domínios morfoclimáticos, né, que tem uma grande quantidade de impacto, né, ambiental também, e vocês têm que ficar atentos sobre isso, porque lá se faz muita questão também da exploração da vegetação também, principalmente por conta do extrativismo vegetal retirada, né, da mata para fazer cavoeira, né, pessoal, para fazer carvão. E o famoso carvão vegetal, ele tem essa produção muito ligada a essa mata mais virgem, né, você está desmatando para fazer essa produção. Isso provoca também uma pequena atenção, né, digamos assim, a gente voltar uma atenção para essa área, por conta que pode gerar também uma questão do processo de desertificação. Como eu falei para vocês, não é só a Caatinga que passa pelo processo de se transformar em um deserto, né? Já que lá se chama semiárido, um semideserto, mas o próprio Cerrado também tem algumas regiões que podem acontecer isso aí, por conta do processo, né, de desmatamento e exploração dessas áreas, né? Importante vocês perceberem todas essas características, jogarem essas ideias, né, na hora de responder as questões, né? Importantíssimo para vocês perceberem, né, pessoal? É uma característica muito importante de vocês compreenderem, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, ficado as ideias, ficado os pensamentos, né? Isso vai levar com que vocês, né, façam lá as questões, né, dar um treinozinho lá nas questões do próprio livro, né? Vamos tirar depois um momentinho para a gente fazer essas correções. Ah, tem que fazer, né, pessoal? E ter toda essa ideia produzida aí sobre os biomas, né, brasileiros e o que a gente tem para fazer, falar um pouquinho sobre esse bioma do Cerrado, certo? Espero que vocês tenham compreendido, tenham ficado bem ligados aí, atentos, anotaram tudo direitinho, a aula está aqui, é só pegar, depois relembrar e tentar fazer as questões, certo, pessoal? Espero que tenham fechado essas ideias sobre esse cerrado, né? E uma outra coisa importante, né? Quando se fala de biomas, uma dica aqui, ou biomas ou domínios, como você queira classificar, né? Eu falei lá, os biomas eles estão ligados mais à área da vegetação, enquanto os domínios compõem os 5 elementos, certo?
Mas fiquem bem atentos, pessoal, porque o que mais se fala sobre domínios, né, nas questões do Enem, na questão dos vestibulares por aí, está relacionado à questão dos impactos ambientais, né, que vem com essa questão dessa modernidade aqui no Brasil e é de extrema importância você perceber, né? Já falei um pouquinho, por exemplo, quando eu falo sobre fronteiras agrícolas, né? A gente fala, por exemplo, as fronteiras agrícolas da soja que chegou da Amazônia, né? Invadiram lá a Amazônia. Isso já foi questão do Enem. Isso é importante vocês perceberem isso aí. O Cerrado nem se fala, né? O Cerrado tem grande parte do Cerrado dominado por essas plantações de soja, de trigo, de milho, né? Tem N produções que são específicas do Cerrado também, né? E sem falar da desertificação lá da Caatinga, sem o Mar de Morro foi historicamente, né, destruído por conta da questão, né, da questão da agricultura também no período colonial brasileiro. Tudo isso são características, são coisas importantes que vocês devem juntar na hora de responder as questões, né? Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre araucárias e pampas e tal, e vocês vão perceber que todos esses domínios passam também pelo processo de impactos ambientais, todos eles têm, e é de extrema importância você perceber isso, né, que é o que mais é trabalhado a nível, né, quando a gente fala sobre domínios morfoclimáticos, certo? Você entender quais são os elementos, mas o que é que eles sofrem, né, nesse processo de sua formação. Fiquem bem atentos, né? Joguem aí nas questões. Até a próxima. Namastê. Fiquem com Deus aí, né? E vamos pegar aí essas ideias e jogar nas questões e responder direitinho. Valeu.